Olá pessoal, tudo bem? Aula de análise sintática, parte 2. A aula também é de número 2 e dando sequência aí ao estudo das orações, hoje nós veremos ainda alguns conceitos básicos introdutórios aí para o estudo das orações. Pois bem, pessoal, eu acho importante esclarecer bem para vocês antes de entrar aí no estudo das orações o conceito de coordenação e subordinação. Para algumas pessoas eu imagino que já seja fácil, para outras nem tanto. Obviamente que eu quero atingir aí, o público que tem mais dificuldade, tá? Essa é a proposta do site. Então assim, pessoal, já tem uma aula aí, aula de número 1, sobre análise sintática, parte 2, que é aí o início do estudo das orações. Essa aqui é a aula de número 2 também uma aula introdutória. Eu vou fazer mais uma aula aí introdutória para depois entrarmos diretamente no estudo das orações coordenadas, que são as primeiras, depois as orações subordinadas. Para falar nisso, é importante que a gente saiba esse conceito de coordenação e subordinação. É importante também, pessoal, que quem está com dificuldade, volte lá no estudo das conjunções, reveja lá, a gente viu as conjunções lá em morfologia, tá? Então veja lá o que são conjunções, que eu acho que dá para ter uma base bem interessante aí a respeito do assunto, tá? Pois bem, pessoal, conceito de coordenação e subordinação, tá aqui, tá? Observem que eu tenho aqui no quadro uma oração, tá? Essa oração, pessoal, ela tem aqui, ó, o tigre caçou a presa e a dividiu em partes, tá? Como é que eu sei aqui quantas orações eu tenho? Isso aí vocês já devem saber. Eu sei que eu tenho duas orações porque eu tenho aqui, ó, um verbo e um verbo. Caçou e dividiu. Duas orações, tá? Como nós estamos estudando as orações, obviamente, a gente vai trabalhar com mais, duas ou mais orações. Então eu sei que eu tenho duas orações. Agora, essa oração, como a gente já viu, ela pode ser coordenada ou subordinada. Como é que eu sei que ela é coordenada ou subordinada? Obviamente, pessoal, que vocês vão ter que decorar algumas coisas a respeito do estudo das orações, tá? Então, é importante vocês decorarem as conjunções coordenadas e depois as conjunções subordinadas. São várias, a gente viu na aula anterior, mas é importante vocês decorarem. Então, eu tenho duas orações. Agora, que tipo de orações são essas aqui? Coordenadas, são subordinadas, tá? Observem, pessoal, que eu tenho aqui no meio um E, tá? Que é nada mais, nada menos do que uma conjunção. Quem estudou as conjunções já sabe, o E é uma conjunção aditiva. Opa, se eu sei que é uma conjunção aditiva, fica fácil de saber que eu tenho aqui oração coordenada, Mas se eu não sei o que é uma conjunção aditiva, vai ficar difícil. Então vamos pegar aqui o conceito de coordenação. Qual é o conceito de coordenação? Acho que dá para pegar por este lado, tá? Observe que eu tenho aqui, ó, o tigre caçou a presa. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o tigre, eu tenho o verbo e tenho a presa. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho o complemento do verbo, que é o objeto direto. Do outro lado, aí é claro, desmembrem a oração. O que é esse A aqui? O que a gente viu lá que é esse A? É um pronome, tá? E a dividiu em partes. Observem, pessoal, que eu tenho aqui, ó, e, ou seja, o leão, dividiu. Esse A aqui nada mais é do que ela quem? A presa, que está do outro lado, mas tem um E dividindo, O leão dividiu a presa em partes, ou seja, deste lado eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Deste lado aqui eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Ou seja, o leão dividiu a presa em partes, tá? Claro que agora começa a aparecer essa questão dos pronomes, comecem a jogar com isso, porque é assim que vai aparecer, obviamente, lá no concurso. Então o que eu tenho aqui? Sujeito, verbo, complemento do verbo. Eu poderia colocar um ponto aqui, ó, ponto, tá? E do outro lado a mesma coisa. Mas eu tenho uma conjunção E dividindo isso aqui, de um lado e do outro. E se dos dois lados eu tenho sujeito, verbo e complemento do verbo, aqui eu tenho sujeito, verbo e complemento do verbo, significa que essas orações, elas são aí coordenadas, tá? Essa aqui está coordenada em relação a essa aqui, tá? Ela tem sujeito, verbo e complemento do verbo, e aquela também tem sujeito, verbo e complemento do verbo. Esse seria aí o conceito de coordenação. Obviamente que tem mais coisas a se ver aí, não é só isso. Mas observem a diferença
tá? Entre essa que está aqui embaixo, ó, a B. As hienas não sabiam que o leão era velho. Pois bem, ó, coloquei até em azul, sabiam e era. Eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos. Mas observe o que eu tenho aqui, ó. As hienas, sujeito. Sabia, o não é um advérbio, né? Sabia é um verbo, tá? Que tipo de verbo é esse aqui? Não sabia o quê? É um verbo transitivo direto. A oração se dividiria aqui. Agora observe o que eu tenho lá do outro lado. Que o leão era velho. Tudo bem, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e tenho ali um complemento do verbo. Mas olhem essa oração inteira, pessoal, e vocês vão observar, tá? Olhem, as hienas não sabiam, tá? Vocês vão observar que toda essa parte aqui, que é uma oração, faz parte dessa primeira oração aqui, do verbo saber. Não é um objeto direto, eu tenho uma oração inteira com função de objeto direto que está ligado ao verbo saber, que faz parte da primeira oração. Então isso aqui, pessoal, é uma oração principal. E como é que a gente vai chamar essa oração aqui? Oração subordinada, pessoal. Por isso que essa aqui é uma subordinada em relação a essa. E essas aqui são coordenadas entre si. Tá? Então o conceito de coordenação e subordinação seria basicamente isso aqui. Dá para perceber que aqui eu tenho duas orações, mas que estão coordenadas. Sujeito, verbo, complemento de um lado, sujeito, verbo, complemento do outro lado. E observe que isso aqui não faz parte de nenhum termo deste lado aqui. Agora, aqui eu tenho dois verbos, eu tenho sujeito, verbo, complemento do verbo, as hienas não sabiam que o leão era velho, também é a mesma coisa. Mas observe que o leão era velho faz parte do verbo saber. Se eu falar para vocês, as hienas não sabiam, vocês vão perguntar, não sabiam o quê? Aí eu vou responder que o leão era velho. Então isso tudo faz parte disso aqui. Isso aqui está subordinado a essa oração aqui. Essa aqui subordinada e essa aqui coordenada. Aquela oração ali é coordenada. Basicamente, pessoal, o conceito de coordenação e subordinação, tá, pode ser dito aí dessa forma que eu estou explicando para vocês. É importante vocês pegarem esse conceito, tá? Cuidado para não se enroscarem aí na hora de ver uma oração, se ela é coordenada ou se ela é subordinada. A princípio, né, no primeiro momento, é isso aí. Observem aqui a mesma coisa. Os soldados vieram logo e os prisioneiros foram presos rapidamente. Sujeito, verbo, complemento do verbo. Do outro lado também, sujeito, verbo e complemento do verbo. Ó, tá aqui, ó, sujeito, verbo e o adjunto adverbial. Não é o complemento do verbo. A ordem natural da oração da língua portuguesa é sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. A gente viu lá nas aulas de análise sintática. Né? Lá nas primeiras aulas introdutórias. Então eu tenho aqui o sujeito, os soldados vieram o verbo intransitivo e logo o seu adjunto adverbial. Os prisioneiros, sujeito, foram presos, locução verbal, né? E rapidamente é um adjunto adverbial. Tem o sujeito, verbo, complemento do verbo, o sujeito, verbo e o seu adjunto. Tá? E um nexo ali no meio, ou seja, eu tenho aqui orações coordenadas. A gente percebe que os prisioneiros foram presos rapidamente não está subordinado à primeira oração. Não tem nada que é fácil de perceber de certa forma, pessoal. Podem ver, eu posso colocar um ponto aqui, ó. Os prisioneiros foram presos rapidamente. E poderia seguir sem a conjunção. Ocorre que na língua portuguesa o importante é que a gente vá usando as conjunções, as relações lógicas de sentido, tá? Então isso aqui é uma oração coordenada, tá? Agora, observe o seguinte, pessoal. As coordenadas, e aí vocês vão ter que, num primeiro momento, decorar essas conjunções, tá? Mas, acima de tudo, tá? Além de decorar, vocês vão ter que ver as relações lógicas de sentido que existem aí nessas conjunções, porque são as conjunções, tá, que introduzem as orações. Se a conjunção é coordenativa, a oração é coordenada. Se a conjunção é subordinativa, a oração é subordinada. Então as coordenadas são só essas aqui, ó, adversativa, aditiva, alternativa, explicativa e conclusiva. Se eu decorei, né, os nomes delas e as conjunções, porque a adversativa, por exemplo, ela tem várias. Tem o mas, tem o porém, tem o entretanto, tem contudo, tem contudo, todavia. São todas conjunções adversativas. Por que tem tantas? Para a gente não ficar repetindo a mesma conjunção do início ao fim na redação. Tá? Por isso que tem várias. A aditiva tem o e, né, tem
Tem outras a gente vai ver depois, tá? Que tem a questão aí da polissemia conjuntiva, que a gente chama. Vários significados da mesma conjunção. Depois a gente vai ver direitinho. E as subordinadas, nós temos, coordenadas são só essas aqui. Tá? As subordinadas, como a gente viu, tem as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Tá? Aqui são 6, aqui são 2, aqui são 9. Tá? Já dá pano para manga, porque tem várias também, várias conjunções. Isso aí vocês vão aprendendo com o tempo. Pois bem, conceito de coordenação e subordinação nas substantivas. Essa aqui tá fácil, a gente até viu. Ela não quer, tá, ó, verbo querer e verbo viver. Eu tenho duas orações. Aqui parece que está evidente, né? A oração corta aqui. Ela, sujeito, não, o advérbio, quer, o verbo. Agora observem que tudo isso aqui está relacionado a isso aqui. Ela não quer que ele viva mal. Então eu tenho aqui uma subordinada e uma coordenada. Eu tenho uma subordinada, porque isso aqui está subordinado a isso aqui. Ó, sujeito, adjunto adverbial, verbo. Conjunção integrante, que é o quê? O que introduz a oração subordinada é sempre esse que é a conjunção integrante, que introduz a oração subordinada. Aí tem o sujeito, tem o verbo do outro lado, né, o que é a conjunção integrante. Vocês podem perceber que é assim, tá? E as substantivas, pessoal, tá aqui, ó. Subjetiva. Dentro das substantivas, que são 6, tem as subjetivas, que é a função do sujeito, a objetiva direta, a objetiva indireta, a predicativa, a completiva nominal e a apositiva. São as substantivas, essas aqui. Essa aqui, por exemplo, se esse termo todo está aí complementando o sentido desse verbo, ela é uma objetiva direta, que está aqui, objetiva direta. Tá? Então, as substantivas são essas aí. Conceito de coordenação e subordinação, obviamente, essa aqui dá para perceber que essa aqui é uma subordinada e essa aqui é a oração principal, tá? Adjetivas, que também são orações, pessoal, subordinadas, tá? Introduzidas aí pelo pronome relativo que é o que, aí significando o qual, as quais, os quais, né? E aí nós temos duas nas adjetivas, a restritiva e a explicativa. Tá? Observe o que eu tenho aqui. Vamos achar os verbos para contar as orações. Tá? Essa aqui também é subordinada. O verbo gostar e o verbo divertir. Tá ali, dois verbos. Agora, eu tenho aqui as crianças que gostam de dança se divertiram. Observem, pessoal, que isso aqui é engraçado. Ó. O que gostam de dança. Eu tenho uma oração aqui, pessoal. Ó. Ela pode estar aqui, ela podia estar lá no final também. E essa oração está dentro de uma outra oração. As crianças se divertiram. Mas dentro dela, pessoal, eu tenho uma oração subordinada ali. Eu poderia dizer as crianças se divertiram. Agora eu queria dizer que as crianças, né, que gostam de dança, observem que isso tudo aqui, ó, se refere a crianças, ó. As crianças que gostam de dança, né, isso tudo. E esse que aqui, ele é igual a as quais. As crianças, as quais gostam de dança, que retoma isso aqui. Por isso que ele é um pronome, tá aqui, ó, pronome relativo. Quando é introduzido por um pronome relativo, a gente chama de oração subordinada adjetiva, que é essa aqui, ó. E só tem duas, restritiva e explicativa. Nesse caso, ela é uma restritiva, ela está sem vírgulas. São só as crianças que gostam de dança. Né? Ela não está restringindo, são as crianças que gostam de dança. Tá? Só essas, por isso a gente diz que é restritiva. Depois a gente vai ver o conceito de restritiva e explicativa bem direitinho, tá? Mas enfim, dá para perceber que não é coordenado, não é uma daquelas 5. Dá para perceber que isso aqui, né, está subordinado à oração lá, as crianças se divertiram. Aí eu tenho uma oração aqui no meio, tá? E essas aqui são as adjetivas. Eu vou explicar assim por cima cada uma delas, para depois a gente entrar a fundo, né, e ver direitinho cada uma delas. E aí nós temos aqui as adverbiais, galera. Tá aqui, ó. Eu saí para que tu possa entrar. E aqui tem, como eu havia te falado, a prova não estava fácil. As adverbiais, pessoal, são aquelas aí que tem aí uma função de advérbio. Aí é importante vocês irem lá nos advérbios e decorarem os advérbios, entenderem aí os advérbios, as circunstâncias que os advérbios expressam aí. Observe que eu tenho aqui, ó, eu saí para que tu possas entrar. Esse para que aqui, pessoal, ó, aqui já tem um verbo. Ó, então tem uma oração aqui, né? Oração. Para que tu possas entrar, aqui tem outro verbo, então também tem uma oração aqui. Então eu tenho duas orações, eu saí e para que tu possas entrar. Agora, quando eu digo eu saí
para que tu possas entrar, ou que serve o seguinte, eu saí a fim de que tu possas entrar, com a finalidade de que tu entres. Oração final. Transmite uma circunstância de finalidade, só pode ser adverbial, tá? E aí eu tenho que ver aqui, ó, quais são, tá ali, final, e quais são as conjunções. Em geral, a conjunção final é a fim de, para que, como tá aqui. E aí eu sei que elas são adverbiais, tá? E aqui, como eu havia te falado, a prova não estava fácil. Qual circunstância dessas aqui expressa? Esse como, galera, que pode ser também comparativo, tá? Nesse caso aqui ele é, ó, o que vocês acham que é? Conformativa, tá lá, ó. Conforme eu havia te falado, ó, o verbo tá aqui, né? O outro verbo tá aqui, estar. Conforme eu havia te falado, a prova não estava fácil. Então a gente sabe que quando eu digo conforme eu havia te falado, dá uma ideia de conformidade, né? Aliás, como eu havia te falado, desculpe. Se fosse o conforme de cara, a gente vê que é conformativa. Mas o como, a questão da polissemia conjuntiva, tá? O como pode ser comparativo, né? Ele não faz como eu fiz, ó, já é comparativo, tá dando ideia de comparação, né? Mas aqui é conformativo, que a gente estava falando na questão da polissemia conjuntiva. Mas enfim, se eu li a oração, com o tempo eu decoro, né? Depois eu vou entendendo aí o sentido. Dá uma circunstância de conformidade aqui, então obviamente que é uma conformativa. Essas aqui são as adverbiais. Por que as adverbiais são também aí, pessoal, são também subordinadas? As adverbiais vocês podem se confundir, parece que elas são coordenadas, porque elas vão ter sujeito, verbo, complemento do verbo, mas o conceito aí de subordinação das adverbiais ele é um pouquinho diferente, cuidado, tá? Por isso que é importante pegar todos esses sentidos aqui, ó. Eu tenho aqui em cima, como eu havia falado, a prova não estava fácil. A gente já viu que é uma conformativa, conforme eu havia te falado, né? E aí eu tenho aqui, ó, sujeito, verbo, né? E aqui eu tenho, a prova não estava fácil, sujeito, verbo. E aí vai, o complemento do verbo. Desse lado e daquele lado. Olha o que eu tenho aqui, os atletas, sujeito, tentaram, verbo. Eles, sujeito, verbo, tá? Não conseguiram. Então eu tenho sujeito, verbo, complemento do verbo, sujeito, verbo, complemento do verbo também. Tá? Aqui em cima eu tenho sujeito, verbo, complemento do verbo, sujeito, verbo, complemento do verbo também. Ah, mas então caiu por terra o que o professor falou. Não. Sabe por que que não? Porque as coordenativas, pessoal, as conjunções coordenativas são só essas aqui embaixo, só essas relações aqui, relação de adversidade, relação de explicação, relação de alternância, relação de conclusão, relação de adição. Aí eu vou ver, né? E eu sei também que as adverbiais têm todas essas relações lógicas de sentido: comparativa, concessiva, condição, conformidade, consecução, consecutiva, que a gente chama, consequência, né? Finalidade, proporcional, causal e temporal. Aí eu vou dar uma olhadinha, pessoal, lá em cima, tá? Eu já sei que eu tenho duas orações de cada lado. Primeiro, de cara, eu já sei que o mas é uma conjunção adversativa. Algumas pessoas já sabem. Então eu já vou de cara. Se eu sei que a adversativa é coordenativa, de cara eu já sei que isso aqui é uma coordenada, né? Se a conjunção é coordenativa, de cara eu já sei que isso aqui é uma coordenada. E aí eu vou lá em cima, como eu havia te falado, conforme eu havia te falado, a gente já viu que é adverbial. Mas o que vocês têm que saber? A relação lógica de sentido entre elas. O que acontece aqui? Os atletas tentaram, mas não conseguiram. O que se espera de alguém que tenta é que ele consiga. Então eu tenho uma relação de adversidade aqui, pessoal. Poderia ser um porém, um entretanto, um no entanto, que também são são conjunções coordenativas. Tá? Então a relação lógica de sentido é muito importante vocês pegarem, porque senão vocês não vão saber aí que tipo de oração é aquela. Essa aqui é uma coordenada e essa aqui, conforme eu havia te falado, é uma subordinada e uma subordinada adverbial, porque as conformativas são adverbiais. Por isso que é importante dar uma decoradinha. Vamos fazer o teste aqui, o que vocês acham? Eu tenho a oração A e a oração B. O que é de cima, o que é de baixo? Deem uma olhadinha. Aí tá, o professor falou, ó, você sujeito, né, estude verbo. Você sujeito, passará verbo. Foram todos, né, portanto fiquei sem ajudante. A mesma coisa. De um lado sujeito, verbo, complemento, do outro lado a mesma coisa. Mas aqui eu tenho um portanto. Vamos ver
vê a relação lá em cima. Caso você não estude, você não passará. Se você não estudar, você não vai passar. Na condição de não estudar, você não vai passar. Opa, na condição, se você, caso você... Onde é que eu tenho ideia de condição aqui? Tá? Essa aqui dá uma ideia de condição, tá aqui, condicional, que são as adverbiais, essas aqui são as adverbiais. Então, obviamente que essa aqui é uma adverbial. E aqui embaixo, foram todos, portanto fiquei sem ajudante. Olha a ideia que está dando esse portanto. Se eu conheço a conjunção, de cara eu já vejo que tipo de oração que é, né? Foram todos, portanto fiquei sem ajudante. A conclusão que ele tira, né, de que todos têm um ido, ali ó, foram todos, portanto, porque ele está concluindo, né, que ele ficou sem ajudante. Então, se eu estou concluindo, ela é uma conclusiva, as conclusivas fazem parte das coordenadas, né, das conjunções coordenativas, e introduz a oração coordenada. Então essa aqui, com certeza, é uma coordenada. Tá, pessoal? Eu sei que é um pouquinho complicado, me lembro quando eu estava começando a aprender isso aqui, era difícil, mas num primeiro momento a gente viu o quadro anterior. Decorar as conjunções. Quais tipos de conjunções que existem? Aí depois pegar cada uma delas e ver, né? As adversativas, por exemplo, tem várias, como eu falei. Cada uma delas vai ter aí 2 ou 3, ou vai ter aquela que a gente mais usa. Num primeiro momento, decorar, né? Quantas são, quantas existem, e aí vem, depois a gente vai entrar na relação lógica de sentido propriamente dito, tá? Eu acho que dá para reforçar um pouquinho aí, de repente, né, para quem estava com mais dificuldade, tá? Mas não é tão difícil assim, tá, pessoal? Então a gente se encontra aí na próxima aula, tá ok? É isso aí.